O poder está na consciência. Devemos passar da crença de que algo externo tem poder sobre nós para a compreensão de que todo poder é derivado de Deus e é dado a nós. Sejam os órgãos e funções do corpo, os alimentos que ingerimos ou o clima externo. É a nossa consciência que determina o seu bem em nossa experiência. Quando percebemos isso, fizemos uma transição do sentido material para a consciência espiritual. Agora, não procuramos mais o nosso bem, mas a consciência, e ela aparece externamente como alimento, transporte ou lar. Não nos tornamos ascéticos e negamos tudo de bom que vem, mas desfrutamos, sabendo que isso veio da consciência divina dentro de nós. Portanto, também não procuramos amigos como companhia. Percebemos que o poder da alma no centro do nosso ser aparece externamente como amigos. Humanamente, aqueles que são amigos hoje podem ser inimigos amanhã. Isso não pode ser verdade se percebemos que apenas o poder de Deus no centro do nosso ser lhes dá o poder de amizade conosco, porque existe uma só alma funcionando como cada um de nós. A essência da vida mística foi revelada pelo Mestre. Tenho carne para comer, a qual não conheceis. Quando Jesus estava com fome e veio a tentação de transformar pedras em pão, ele disse: Não, nada disso para mim. Não estou interessado em comida do lado de fora. Fique para trás de mim, Satanás. Não estou fazendo nenhum milagre aqui. Ele sabia que no centro do seu ser havia o poder de Deus que o alimentaria e o sustentaria, e quando estivesse pronto para lhe trazer pão, o pão estaria lá. Deus, no centro do seu ser, o produziria. Não havia necessidade de Jesus pular de um penhasco para provar que sua vida era eterna e que Deus o sustentaria. Deus o estava sustentando no topo do penhasco. Por que pular? Ele estava sendo sustentado e satisfeito onde estava. Isso era tudo o que era necessário. Ele não precisava provar isso. Isso estava acontecendo. A vida está acontecendo para nós, e quando percebermos que esta vida, que é a nossa vida, é autossustentada e automantida, faremos menos esforços para melhorá-la, e então descobriremos que ela mesma se cuida. Deus, o princípio autocriado e autossustentável. É relatado que um professor que estava trabalhando em um projeto relacionado ao hidrogênio estava abordando um grupo de cientistas e físicos em alguma nova fase do experimento. Ele começou dizendo que sabia que havia alguns presentes que ainda acreditavam em Deus. Devo dizer-lhe que, para entender esse experimento e os experimentos mais elevados em fissão nuclear, você deve aceitar o fato de que não há Deus. E não apenas você deve aceitá-lo, mas você deve acreditar. Não estou lhe dizendo isso do ponto de vista religioso. Estou falando do ponto de vista do que provei em laboratório. Deus não existe, e você pode largar toda essa bobagem aqui e agora. Eu provei que tudo que existe neste mundo é hidrogênio de alguma forma ou maneira. Não existe nada que não seja composto de hidrogênio. Um dos cientistas olhou para ele e disse: Mas professor, de onde vem o hidrogênio? Oh, respondeu ele é autocriado e autossustentado. E este homem comentou: Eu pensei que isso era Deus. Com isso, o professor parou e disse: Você está certo. Qualquer que seja o nome que você der, é automantido, autossustentável e autocriado, e é infinito. E ele próprio estava convencido. Se esse professor pudesse ter entendido que existe uma substância criada por si mesma e mantida por si mesmo, ele também entenderia que a substância de toda forma é eterna, imortal, e governada pelo mesmo princípio ou substância autocriadora, autocriada e autossustentável. Certamente devemos ser capazes de ir tão longe quanto esse homem instruído e concordar com isso. Devemos reconhecer que os órgãos e funções do corpo, a comida que ingerimos,
O ar que respiramos, ou a chuva ou a neve que cai, são dessa substância e atividade autocriada e automantida, que o professor chamou de hidrogênio, mas que nós chamamos de Deus. Por causa disso, não há mal em nenhuma dessas coisas. Isso nos leva à mais alta lei do misticismo. Na realidade, existe apenas um poder neste universo, todo o bem, e não há nada mal. Podemos fazer qualquer coisa má em nossa experiência apenas por pensar assim, mas isso não significa que ela seja má por si mesma. Pelo contrário, se podemos postular um princípio de uma substância infinita, autocriada e automantida, devemos logicamente dar o próximo passo e reconhecê-la como a única substância. Se é autocriada e automantida, deve ser boa, ou não poderia durar eterna e imortalmente. E se é boa em qualquer forma em que aparece. Tudo o que existe foi formado da única substância básica que chamamos de Deus, alma, espírito, vida, princípio ou lei. Essa substância está dentro de nós, e nossa percepção e realização faz dela a lei para os órgãos e funções do nosso corpo. Torna-se a lei até para a comida que comemos, e é a substância no centro de nós, que é o único alimento que a comida pode ter. Toda vez que comemos um pedaço de comida, geralmente comemos não apenas a comida, mas a crença mundial sobre essa comida. Algumas delas engordam e outras diminuem. Parte disso é bom para nós e parte disso é ruim para nós. Como nenhuma mudança ocorre em nossa vida, exceto através da atividade de nossa consciência, torna-se necessário que percebamos toda vez que comemos. A substância e a atividade de mim são derivadas de Deus no centro do meu ser, e não posso responder a nenhum outro pensamento ou coisa. Eu concedo a atividade, a nutrição, a satisfação, o sabor e o poder a esta comida. Eu, consciência, alma e espírito no centro do meu ser, dou aos órgãos e funções do meu corpo sua capacidade de digerir, assimilar e eliminar ou qualquer outra coisa que o corpo tenha a fazer. Superando crenças mundiais através de uma atividade de consciência. Através de uma atividade da consciência, transferimos todo o poder do mundo exterior e o colocamos onde ele realmente pertence, dentro de nós. Domínio nos foi dado por Deus sobre tudo o que existe, mas devemos exercitar conscientemente esse domínio. Conscientemente, temos que voltar ao centro do nosso ser e durante semanas e meses perceber esse domínio, até que isso se torne automático. Os primeiros meses deste estudo são muito difíceis. É preciso disciplina para lembrar onde está o poder, de onde vem o poder e qual é a substância real. Toda vez que somos tentados a pensar em termos de dinheiro, conscientemente temos que reinterpretar isso e perceber. Não, o poder, a substância e o suprimento estão dentro de mim, não em notas de dólar, mas dentro de mim. Se eles estivessem em notas de dólar, uma nota de dólar sempre compraria a mesma coisa. Mas não, o poder do suprimento está dentro de mim, dentro da minha consciência, que determina o meu suprimento. Ninguém pode evitar a responsabilidade pela realização espiritual e pelo desenvolvimento da consciência do único poder. Pagamos a penalidade por qualquer crença que aceitamos, até que essa crença seja corrigida. Qualquer coisa de bom que entre em nossa experiência vem da atividade de nossa consciência em aceitar a verdade e em rejeitar a crença universal, lembrando conscientemente todos os dias. Deus, no centro do meu ser, é a lei da minha experiência e é a lei do amor para mim. Deus, no centro do meu ser, é a substância e o alimento da comida que eu como. Deus, no centro do meu ser, é a lei e atividade para todos os órgãos e funções do meu corpo. Deus, no centro do meu ser, é a lei e atividade do clima e das intempéries.
Deus, no centro do meu ser, atrai para mim tudo o que é necessário para o meu bem. Ele age como uma lei de eliminação de tudo o que não é necessário para o meu desenvolvimento e para a minha realização espiritual. Isso é algo para se lembrar 3 vezes ao dia, que todo o poder está no centro do nosso ser, vestido como nossa alma, e que nossa alma é a substância, a lei, a atividade e a realidade de tudo que nos interessa. Somente na proporção em que conhecemos a verdade, ela pode nos libertar. Substituir a crença universal pela verdade é uma atividade de nossa consciência, e isso a torna operacional em nossa experiência. Vivemos como seres humanos sob as leis da crença, incluindo todas as leis estabelecidas pela medicina, mesmo aquelas que daqui a 10 anos não aceitaremos mais como leis. Essas leis operam em nossa experiência, assim como o Papai Noel opera em uma lei para uma criança, até que ele saiba que o Papai Noel é um personagem fictício, e depois disso, o Papai Noel se torna nada mais do que um nome para ele. Portanto, essas leis da medicina, da comida e do clima são realmente experiências de Papai Noel em nossa vida. São poderes inexistentes, mas operam como reais, até que eliminemos conscientemente a crença e a troquemos pela verdade. Isso ninguém pode fazer por nós, exceto temporariamente. É por isso que podemos ter curas de praticantes, mas não podemos ter nossa vida transformada. Somente nós mesmos podemos retomar nossa vida, e o caminho é abandonar essas crenças universais tão rápido quanto descobrirmos que são crenças e chegarmos à conclusão de que eu, Deus, no centro do nosso ser, é a substância e a alma do nosso ser e está governando toda a nossa experiência. Essa consciência divina a qual nos abrimos em receptividade assume e cumpre nossa vida, mas temos que deixá-la entrar, abrindo nossa consciência para o eu dentro de nós, que é toda a sabedoria. Se é possível deixar que o eu, que é Deus, domine, ele vive nossa vida e cumpre nossa experiência. Ele tem uma vontade melhor para nós e mais poder para realizar a si mesmo e a seu bem do que nós, e o faz de uma maneira muito melhor do que jamais poderíamos planejar. Uma boa ilustração é a experiência que tive quando fui a Portland, Oregon, para falar. Se eu tivesse tentado dizer a Deus o que queria, nunca teria pensado na coisa mais importante que me ocorreu nesta viagem, porque não sabia nada sobre isso. Felizmente, minha oração era então como é agora: Pai, realiza-te a ti mesmo. Então, quando cheguei ao centro e me perguntaram se eu me oporia a gravar a fita da conversa, eu nem tinha ouvido falar de um gravador e não sabia nada sobre sua função. Desde então, todo o meu trabalho de aulas e palestras foi gravado, e através deste instrumento foi disponibilizado para os alunos o tempo todo. Eu não estava orando por algo, mas apenas me deixando aberto, e o que veio, veio pela graça de Deus. Por esta maneira eficaz de espalhar a mensagem do caminho infinito, eu não poderia ter orado, nem poderia pedir a Deus, porque era tão totalmente desconhecido para mim quanto o poder atômico era desconhecido para nós há alguns anos. Ele entrou pela graça e agora está servindo a um propósito importante. Uma nova maneira de ensinar e apresentar a verdade se abriu. Através do quê? Através da capacidade de ser receptivo para que quando uma nova ideia fosse apresentada, houvesse uma vontade de aceitá-la. Uma porta foi aberta, porque minha oração era abrir a consciência para qualquer forma de bem que Deus possa enviar, mesmo que seja uma sobre a qual eu nada saiba. Podemos pensar que sabemos o que seria bom para nós amanhã ou para o resto do ano, mas posso garantir que Deus nos faz o bem com o qual nem poderíamos sonhar. Pessoalmente, eu não ligo para o que acontece amanhã. O caminho está tão completamente aberto para mim que seja o que Deus determinar, é assim que será. E não serei tão egoísta a ponto de tentar dizer a Deus onde eu acho que deveria estar ou o que eu acho que Deus deveria me fazer amanhã, no dia seguinte, no próximo mês ou no próximo ano.
Não vamos a Deus para que certas coisas sejam trazidas para amanhã. Vamos a Deus com esta atitude. Hoje, amanhã e o tempo todo, Deus, eu pertenço a Ti, determina meus dias. Enquanto nos sentamos em silêncio e em paz, ouvindo atentamente, não demorará muito até que algo nos diga: vá para a cama, está tudo certo. Ou vá agora e faça suas tarefas domésticas. Ou vá para o seu trabalho, eu estou em campo. Não é necessário dizer isso com essas palavras, mas haverá um sentimento de correção. Haverá uma liberação do fardo, uma queda do medo. Algo virá nos trazendo uma sensação de segurança de que Deus está em campo. Esta é a transição do sentido material para o sentido espiritual. Todos os dias destruímos alguma crença mundial e substituímos por uma atividade da verdade, até chegarmos ao final da vida espiritual, quando não precisamos pensar. Algo no centro está sempre fazendo as coisas por nós, trazendo a comida certa e rejeitando a errada para nós, trazendo-nos as amizades certas e tirando de nós aqueles que não participam da nossa experiência, trazendo as oportunidades certas para nós e vendo que não tiramos vantagem das erradas. Sempre existe algo no centro de nosso ser, de modo que nos encontramos dizendo: céus, não estou mais vivendo minha própria vida. Ele assumiu o controle e vive nossa vida por nós. Então podemos dizer: não estou digerindo minha comida. E nós não estamos. Ele está digerindo isso. Não temos pensamento consciente sobre o assunto. Não precisamos levar o pensamento consciente para nenhuma fase da nossa vida. Deixamos que Ele assuma o controle e viva por nós. Então, entendemos que a consciência divina dentro de nós vive nossa vida e apenas observamos o que ela faz.